Entraram todos, fez chegar atrasado agora. Só quem tiver com o telefone som botar no silencioso, por favor. Eu também. Pode atender se quiser, vai ser complicado, viu? É visto como é que é. Não, só pra... Nossa parte não está tão bom. Danilo, boa tarde, Cristiano Souza do Globo. Danilo, ontem o Henrique Danilo disse que acha o Bayern muito melhor que o Chelsea. Gostaria de saber se você pensa assim também. O que você pode falar do seu conhecimento sobre essa equipe alemã? E se o Flamengo repetir a estratégia do jogo do Chelsea, se é o suficiente ou vai ser um jogo que será necessário fazer muito mais? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos, pessoal. Eu não acredito que o Bayern seja um time muito melhor do que o Chelsea. Vou discordar um pouquinho do Bruno na parceria. Mas acredito sim que o Bayern é uma equipe que tem alguns jogadores com um pouco mais de experiência. O Chelsea era uma equipe muito muscular, eu diria assim, muito reativa e que te levava a um nível físico, assim, a estar num nível físico muito importante durante o jogo, senão você não aguentava o jogo. O Bayern, eu creio que é uma equipe que tem alguns jogadores que conseguem um pouco mais cadenciar o jogo e tentar ter um controle de bola um pouco maior, o que nos vai exigir um tipo de abordagem diferente e mentalidade também para essa partida. O que não quer dizer que a gente não vai precisar estar no melhor nível possível, mais ainda do que no dia do Chelsea, por ser uma eliminatória para poder passar a fase. Eu acredito que o Bayern é uma equipe que está acostumada a jogar esse tipo de partida. Acredito também que do lado deles eles estão olhando com preocupação aqui para aquilo que tem aqui no Flamengo. E penso que vai ser um jogo, como eu falei outro dia, que quem errar menos, quem estiver mais concentrado durante mais tempo durante o jogo, vai ter grande chance de poder passar a eliminatória. Danilo, Gustavo Lopes, da Zon, e você vai ter um confronto ali com o Harry Kane, né? Para muitos é o melhor centroavante do mundo. O que você está vendo desse confronto? O que você pode fazer para poder parar o Harry Kane e o que você tem analisado nesse ataque do Bayern até o momento? Primeiramente, falar sobre um duelo individual é algo difícil, né? Eu acredito muito no trabalho de equipe, no sistema defensivo inteiro para poder fazer um grande jogo, ter um grande confronto, principalmente nesse tipo de enfrentamento. É muito difícil você falar de enfrentamento individual sem contar com as coberturas, sem contar com a pressão dos homens da frente na bola livre, para a gente poder estar um pouco mais curto. Então, assim, é todo um trabalho de equipe. E depois também falar só de um jogador é difícil, porque depois o Bayern tem jogadores como, sei lá, poderia citar aqui o Sané, que é meu ex-companheiro também do Manchester City, que é um jogador que tem uma certa experiência, mas ainda tem uma juventude aflorada, é muito rápido, muito veloz, imprevisível. Eu li, parece que o Musiala também vai estar à disposição também para esse jogo, então é um jogador que demonstrou nos últimos anos ser um jogador também diferente dos iguais. Então eu acredito que principalmente nós, enquanto sistema defensivo, o Flamengo enquanto sistema defensivo vai precisar estar num dia bem importante para poder passar a eliminatória. Bouw vermogen op door 2,2% rente te verdienen op je niet geïnvesteerde euro's. Nu kan het met Trading 212. Danilo, tudo bem? Boa tarde. Gomes, o Alvande. Danilo, em cima disso que você acabou de falar, sistema coletivo. O Bruno falou ontem sobre a velocidade para atacar. Como a velocidade é a chave para pegar o Bayern desprevenido, de bolas nas costas. Também é na defesa. E essa velocidade que você tem, talvez seja uma grande vantagem para que você possa jogar, uma disputa boa, várias posições. A velocidade defensiva é crucial também no jogo? É muito relativo, né? Porque tem muitos lances que às vezes, muito mais com uma leitura e com uma antecipação, você evita de ter que fazer um sprint, ter que fazer uma mudança de direção muito rápida. Então eu acredito mais na leitura ali no jogo. Obviamente você não consegue controlar todos os momentos,
e às vezes é sim necessário dar um sprint, ter uma mudança de direção rápida. Mas para enfrentar esse tipo de equipe, esse tipo de nível de jogador, é necessário estar fisicamente o mais preparado possível, seja na parte da velocidade, seja na parte da força. É necessário saltar alto, é necessário estar no seu melhor realmente, porque o Bayern é um time, como o Felipe falou outro dia, da primeira prateleira dos clubes do futebol mundial, e para poder bater eles é necessário estar no melhor dia. Danilo, tudo bem? Thiago do GE. Falando um pouquinho de velocidade, você sabe que essa relação velocidade, aceleração que você tem é até uma vantagem sobre essa disputa leal que vocês têm na zaga. Tem algum número que você possa passar para a gente em relação a esse sprint, essa velocidade que você chega a atingir? E emendando a segunda pergunta, você em 15 jogos ainda não perdeu pelo Flamengo, né? Você está invicto. Como é que é chegar num jogo desse tamanho, defendendo uma invencibilidade? A primeira questão dos dados depois tem que pedir para o pessoal aí, né? Eu tenho que pedir para o pessoal, a gente tem um controle bem bacana de tudo isso aí, que realmente a velocidade, né, um sprint final sempre foi uma das minhas características ao longo da minha carreira. Há um ano atrás na Juventus eu bati 37.1, agora já tem um ano atrás, eu não sei. Mas sim, é uma coisa importante, como eu falei, para jogar nesse nível é necessário realmente ter perna, ter velocidade. Eu acredito nisso, além de técnica, né, apurada. E quanto... Desculpa a outra pergunta. A minha invencibilidade, cara, eu vou pensar no jogo a jogo. Realmente, num jogo desse contra o Bayern Munique, o que você pode falar? É um jogo onde eu acredito que é 50-50, cada um tem metade de chance de vencer, de levar a eliminatória. Vou torcer para que essa invencibilidade continue, vou trabalhar e fazer de tudo e motivar também meus companheiros para que essa primeira a gente possa vencer e que essa marca individual possa seguir, porque isso representa sucesso para o Flamengo. Boa tarde, seja Almeida do TV Esportes. Obviamente que se pensa, né, o jogador pensa jogo a jogo. Então agora o objetivo é o Bayern Munique. Mas os resultados da fase de grupo também já definiu o chaveamento. O Flamengo como chaveamento do outro lado da chave. Como vocês imaginam, pensando em passar de fase, o restante do chaveamento, se isso foi conversado entre vocês ou se é um problema para o Danilo de mais para frente? É um problema para o Danilo de mais para frente, certamente, porque o Bayern já é um problema bastante importante já no domingo. Acho que isso reflete muito a vida, né? Certamente a gente já trocou alguma ideia ali entre a gente, falou, putz, se passar, pois tem esse time e tal. E é como tudo na vida, assim, muitas vezes a gente se preocupa muito com aquilo que vem adiante, né? Com os problemas futuros que a gente nem sabe como vai ser, como vão chegar, de que maneira a gente vai tá ali para poder enfrentar esses problemas, se esquece de botar o foco e desfrutar aquilo que está acontecendo agora, né? Uma partida bonita e histórica para o Flamengo e para o futebol brasileiro. Então, meu pensamento e que eu tento incutir também na equipe é aproveitar esse momento, desfrutar, demonstrar as máximas qualidades nesse momento, porque o futuro é incerto, está voando. Tá bem? Danilo, boa tarde. João Guilherme, do Flamengo TV. Com toda a sua experiência de muitos anos na Europa, intensidade vai ser um ponto fundamental nesse jogo de domingo. E o clima, calor intenso, com o time e o Flamengo muito mais adaptado. Até que ponto esse fator vai influenciar nesse jogo histórico de domingo na sua opinião? É um fator importante desde que a gente esteja no nosso máximo nos outros pontos do jogo, né? Porque não adianta nada ter um calor e a gente falar aqui que o jogador brasileiro do futebol brasileiro está mais adaptado a isso, se a gente não estiver tecnicamente pronto, não estiver taticamente concentrado, não estiver firme em cada duelo. Então, assim, eu acredito que é uma coisa que pode ser um ponto importante desde que a gente esteja num nível importante nos outros fatores também. Fala, Danilo, tudo bem? Chico Moedas, Cara TV. Numa entrevista recente, você foi muito sóbrio, né? Suas entrevistas são sempre muito sóbrias, e você falou um pouquinho da seleção brasileira, da possibilidade de Copa do Mundo. Eu queria entender com essa sua sobriedade, com a sua capacidade, enfim, de explicar tão bem, tão elucidado nas informações, mudou alguma coisa do jogo, enfim, a partir de agora? Certamente. Eu, antes do jogo no Flamengo, eu disse que, no vestiário, eu falei que a história ela é feita de vários acontecimentos, né, ao longo dos anos, ao longo de uma jornada. A história não é feita em um dia, né, ou em um acontecimento.
Mas também falei que existem momentos específicos que eles mudam o rumo da história, né? E eu citei que aquele jogo contra o Chelsea era um momento específico onde poderia ser um marco importante para mudar subir um degrau, né, no marco da história desse grupo especificamente do Flamengo. Certamente o jogo contra o Chelsea foi uma virada importante, mas também falei depois do jogo que o que iria determinar o quão importante era aquele jogo era aquilo que a gente fizesse dali para frente, a gente conseguisse manter a mentalidade. Porque tecnicamente, taticamente, sendo sincero, eu acredito que essa equipe tem um nível de maturidade muito importante, né? Aquilo que pode oscilar é o comportamento, é a forma de atejamento, né? Comportamento que você pode ter em cada partida. E isso sim pode oscilar, isso depende de nós. Então, uma vez que a gente atinja um ponto onde a gente consiga ter sempre o mesmo comportamento, independente do jogo contra o Chelsea, o jogo contra... Obrigado por terem visto até aqui. Este canal mete vídeos seja de relatos, seja de conferências de imprensa, temos tudo aqui. Inscrevam-se e deixem